Oi, tudo bem com vocês? Meu nome é Roberto, eu sou professor de Geografia e na aula de hoje vamos estudar a resposta histórica e sua relação com a geografia. Porque sim, há relação da resposta histórica do Vasco com a geografia. A resposta histórica é essa que completou 100 anos no dia 7 de abril de 2024, ontem. Então é um orgulho para mim que sou vascaíno poder falar sobre isso e relacionar com a geografia. Você vai ver que tem sim relação com a geografia e pode ser um conteúdo cobrado na sua prova, relacionado com redação, né, com língua portuguesa, com história, com geografia, com sociologia, você vai perceber isso, certo? Peço antes de mais nada que você deixe seu like, que você se inscreva no canal, tá? Caso queira ter mais aulas de geografia, se quiser, né, pedir algum conteúdo, só deixar aí no comentário que aí eu tento fazer, fechado? Então vamos lá. Contexto histórico. Antes de falar sobre a resposta histórica em si, eu quero chamar a atenção do contexto histórico do Brasil na época. Tá? Acho que isso é importante para a gente entender depois na resposta histórica. Eu quero que você entenda qual que é a relação da resposta histórica com esse contexto. Então vamos lá. Esse contexto histórico eu quero mostrar para você que o Brasil, ali no século XIX, o Estado brasileiro, o governo brasileiro, passou a fazer uma série de leis com a intenção de segregar a população preta brasileira. A intenção era clara sobre isso. Lembrando que o Brasil foi o último país da América, o último país ocidental que aboliu a escravização aqui. Então, o Brasil, o Haiti, ele aboliu a escravização ali no fim do século XVIII, né? Lá com a Revolução Haitiana, que é importante. Inclusive, eu falei sobre a Revolução Haitiana no vídeo sobre colônias francesas. Depois eu vou fazer um vídeo sobre o Haiti, que é um país importante. É importante falar sobre o Haiti. Mas a partir da Revolução Haitiana, os países americanos foram conseguindo as suas independências, né? Os escravizados, na verdade, né, eles foram conseguindo a sua liberdade nos países americanos, e o Brasil foi o último. Então, vendo que os outros países estavam conseguindo as suas libertações, né, os escravos estavam conseguindo a libertação, o governo brasileiro passou a fazer leis preparando o terreno para segregar essa população, e foi muito bem feito esse processo. Então, vamos lá, o contexto. Em 1822, nós temos a independência do Brasil, né? A escravização ela já estava em queda e os escravizados já eram uma população crescente no território brasileiro. Então já era comum ver pessoas pretas andando pela cidade sendo pessoas livres, tá? Em 1830, nesse contexto, nós temos aí o Código Criminal do Império, em que a mendicância e a vadiagem são crimes. Isso é algo extremamente subjetivo, porque você coloca nas mãos da polícia decidir quem é um mendigo, quem é um vadio, quem é que está ali sem emprego, quem é que está andando ali sem nada para fazer, e, consequentemente, aí, isso era para atingir a população preta do território brasileiro, até porque essa população era muito difícil conseguir um emprego, ainda mais nessa época aí. As pessoas, ainda por cima, eram proibidas de liderarem revoltas, né, porque eles estavam vendo o contexto histórico, né, nessa época que o Haiti estava fazendo a revolução, tinha acabado de fazer a Revolução Haitiana. Então, nesse contexto de comparação, né, para não inspirar pessoas, é feita essa lei. Então, já é uma lei aqui segregacionista, né? Limita essas pessoas, inclusive, de protestarem, reivindicar seus direitos. Mas beleza, ó, 1837, uma lei proibia, né, os negros de frequentarem escolas. Então, essas pessoas eram proibidas, inclusive, de serem alfabetizadas. 1850, é feita em 1850 a Lei Eusébio de Queiroz, que ela botava fim ao tráfico negreiro, né? A Inglaterra já fazia pressões sobre o governo, né, sobre Portugal, no caso aqui, não é sobre o Brasil, né, que já era independente nessa época, mas era liderado ainda por Portugal, de certa forma, para acabar com o tráfico negreiro para cá. Então a Lei de Eusébio de Queiroz é isso, acabar com o tráfico negreiro. Mas, menos de um mês depois da Lei de Eusébio de Queiroz, é feita a Lei de Terras, que é um grande problema do Brasil. A gente pode considerar a Lei de Terras como a lei do latifúndio. É uma lei que coloca o latifúndio no território brasileiro legalizado. Antes da Lei de Terras, havia a doação de terras, as sesmarias, né, que eram grandes terras, você tinha que comprovar que você podia usar a terra e tudo mais, porque Portugal queria, né, que o interior do Brasil fosse ocupado. Né? E também tinham aqueles que eram chamados poceiros, que eram as pessoas que invadiam, né, a terra e ficavam com a terra. A Lei de Terras, ela acaba com isso, não tem mais terra doada, agora a terra é só comprada. E a Lei de Terras ela vai favorecer principalmente as grandes propriedades,
Isso aqui é um ataque direto aos ex-escravizados, por quê? Porque o escravizado, quando ele deixa de ser escravo, ele não recebe um tostão, nada, nenhum dinheiro. E aí ele não vai poder receber nem terra. Então ele não tem dinheiro para comprar terra e nem pode receber terra através do Estado, porque a lei de terras o proíbe, tá? E aí você fala, professor, mas a lei de terras, ela permitiu que os antigos poceiros, pelo menos, continuassem com a terra, né? As pessoas que invadiram a terra. Mais ou menos. A lei de terras, ela permitia que um poceiro continuasse com a terra, mas ele tinha que pagar taxas altíssimas, ou seja, só os poceiros que já tinham dinheiro continuaram com a terra. Ou seja, a lei de terras, ela promoveu uma concentração de terras para pessoas que tinham dinheiro, e essa lógica permanece até hoje no território brasileiro. As terras brasileiras são extremamente concentradas e isso remonta aqui da lei de terras, que foi uma lei feita para evitar que a população preta tivesse acesso à terra brasileira. Em 1888 nós temos aí a Lei Áurea, né? O fim da escravização aqui no Brasil. Antes da Lei Áurea já ser feita, né? Alguns falam que foi uma lei para inglês ver, né? Aquela famosa frase, né? Para inglês ver. Que a Inglaterra estava pressionando, né? Para acabar com a escravização no Brasil, né? Mas, antes disso, o Brasil já tinha feito alguns acordos, né? Os fazendeiros, né? Os senhores faziam acordos com seus escravizados, que era o seguinte, até eu morrer, você vai ser vai ficar comigo aqui, né? Aí você não vai ser mais escravo. Quando eu morrer, você não vai ser mais escravo. Então, eles faziam alguns acordos para libertar os escravizados antes mesmo da Lei Áurea. Mas, quando a Lei Áurea foi assinada, inclusive, alguns senhores queriam indenização. Eles falavam que os escravizados eles eram propriedades deles, e aí o governo brasileiro acabou com a propriedade deles, então eles queriam dinheiro. Inclusive o Rui Barbosa, né, ele ficou conhecido por queimar alguns documentos de posse de escravos, né, escravizados. Então ele queimou justamente para essa galera não reivindicar dinheiro do governo brasileiro, do Estado, alegando que o Estado acabou com a propriedade deles. Então imagina como foi na época, né, os poderosos que têm acesso à imprensa e tudo mais, como eles fizeram barulho por conta do fim da escravização no Brasil, né? E aí, em 88 tem o fim da escravização, em 90 nós temos aí o Código Penal. E o Código Penal, ele vai considerar capoeira, né, como um delito. Ele vai condenar a vadiagem novamente, né? Então ele vai perseguir declaradamente as pessoas que foram libertas em 88. Porque as pessoas foram libertas sem nada, elas foram libertas, e aí o Senhor falou, te vira, sai daqui do meu território e te vira, vai para qualquer lugar que não seja aqui. E não tem dinheiro, não tem acesso à terra, porque não pode ter terra mais, o governo não fez nada para essas pessoas, e aí essas pessoas ficaram desempregadas, né? Inclusive o Código Penal foi por quê? Porque nessa época aumentou bastante os pequenos delitos, principalmente por jovens, né, que eram aquelas crianças que nasceram de pessoas escravizadas, não tinham como comer, então cometiam pequenos delitos. Então ali, né, essa lei já vai tentar pegar esses adolescentes também para prender, ou seja, nós temos aqui um código voltado para prender a população preta. Em 1934, né, eu chamo a atenção também da Constituição que estava escrito expressamente nela, você pode pesquisar, que deveria se estimular a educação eugênica nas escolas. Ou seja, a eugenia deveria ser algo científico, algo promovido nas escolas, ou seja, limpar a população brasileira, embranquecer a população brasileira. Inclusive o governo brasileiro, né, estimulou a imigração de pessoas de países europeus justamente para embranquecer a população brasileira. Inclusive, dentro da resposta histórica, nós temos atores que atuaram contra o Vasco da Gama, que tinham ideias eugênicas também. Agora entrando na história do Vasco, né? Fazendo aqui, essa linha do tempo aqui, fazendo esse encontro. O Vasco ele foi criado em 1898, né? Então, 10 anos depois ali da Lei Áurea. O Vasco inicialmente era um clube de remo, mas o Vasco ele já foi fundado em uma área menos nobre do Rio de Janeiro. Né, enquanto os seus concorrentes do remo, né, em geral era na área mais nobre do Rio, o Vasco foi fundado numa área menos nobre. Em 1904, o Vasco, que era um clube de remo, ele vai eleger o primeiro presidente negro da sua história, um dos primeiros presidentes negros dos times brasileiros aí mais famosos,
que é o Cândido José de Araújo, o Candinho, para o vascaíno. Ele é reeleito em 1905, o Vasco, que sempre teve uma história política complicada, ele não foi reeleito em 1906, mas ele foi 2 vezes aí presidente do Vasco da Gama, o Candinho. Em 1904, a Federação Brasileira das Sociedades do Remo exclui atletas que tinham profissões amorais, profissões que eles julgavam que não eram profissões dignas, tá? O que é profissão que não é digna? Profissão de pessoas pobres. Até porque o remo era um esporte de elite, né? Então, pobre não era para praticar remo na visão dessas pessoas. A historiografia dessa época não é muito clara, né, se eles conseguiram realmente retirar essas pessoas pobres. Pelo que eu entendi, não. Eles faziam essas regras, mas as regras não eram muito efetivas. Olha só, em 1907, a federação ela tenta impor regras mais duras, tá vendo? Então é uma questão assim, não foi tão obedecida assim. E aí o Vasco soltou essa nota. A federação, saltando por cima dessas qualidades de direitos, decretou a exclusão desses amadores, que são, entre outras, os que exercem profissões em casas de secos e molhados, confeitarias, etc. A oposição a essa lei por parte de nossa representação foi titânica, e apesar de vencidos pelo voto, fomos vencedores, pois os legisladores vitoriosos não tiveram a força precisa para se tornarem fato. Ou seja, eles tentaram tirar também essas pessoas mais pobres, ou seja, os negros, do remo, mas não conseguiram. Então o Vasco ele meio que debochou da federação nessa nota, né? Em 1907, né, a Liga Metropolitana de Esportes Atléticos proíbe que pessoas de cor joguem futebol. Então a gente percebe esse movimento eugênico dentro do futebol, essa segregação, esse apartheid dentro do futebol já é de antes da própria resposta histórica do Vasco. Essa liga é encerrada em 1908. Em 1916, na verdade em 1915 o Vasco começa no futebol, em 1916 o Vasco ali começa na 3ª divisão da liga dos principais times do Rio de Janeiro. Em 1917, a Liga Metropolitana de Esportes Terrestres, né, que as ligas iam mudando de nome, proíbe a participação de analfabetos e pessoas que exerciam profissões humilhantes que permitissem gorjetas, ou seja, mais uma vez a perseguição ao pobre, ao preto. Lembrando que o governo brasileiro já tinha feito lei proibindo que pessoas pretas estudassem, pouco tempo antes, né? Então nós temos aí essa questão de uma perseguição clara à população preta dentro do Brasil. Em 1922, o Vasco vence a 2ª divisão com jogadores negros e pobres. O Vasco, desde sempre, já tinha esses jogadores aí. Ele foi pegando jogadores negros e pobres de outros times, né? Esse é um erro comum das pessoas que não conhecem a história, falar que o Vasco é o primeiro time que colocou negros para jogar, pretos para jogar no seu time. Não, o Vasco não foi o primeiro, né? Inclusive a Ponte Preta de São Paulo, o apelido dela é Macaca, justamente porque atletas pretos jogavam na Ponte Preta e aí havia muita perseguição nas arquibancadas, eles adotaram logo o apelido Macaca e ficou Ponte Preta é Macaca. Ponte Preta que é um dos times, né, mais antigos do Brasil. Em 1923, o Vasco ele vence o Campeonato Carioca de forma avassaladora, né, ele só tem uma derrota. O Vasco, o que ele fazia? Né? Ele fez uma espécie de estrutura quase profissional. O Vasco ele pagava salários para esses jogadores, né? Esses jogadores eles recebiam o salário para trabalhar em padarias, confeitarias, secos e molhados dos sócios do Vasco, né? Classe média aí, pagava para esses caras, só que esses caras trabalhavam uma parte do dia e na outra parte do dia eles iam treinar futebol, o que não era comum para a época. Na época, né, o futebol era praticado por sócios dos clubes. Então, por isso que incomodava tanto ter pobre jogando com eles, ter preto jogando com eles. E aí, essa galera treinava, essa galera tinha descanso remunerado, essa galera era alfabetizada, como você viu anteriormente, né? Quem não era alfabetizado não era bem-vindo no futebol. Então, o Vasco alfabetizava seus jogadores também. Ou seja, o Vasco montou uma estrutura profissional. E aí, com a estrutura profissional, o que acontecia? O Vasco tinha um preparo físico fantástico, né? Ele conseguia virar muitos jogos no segundo tempo. Foi aí, né, que começou, né, a mística do time da virada do Vasco. O Vasco, por conta de ter esse time pobre e preto, ele chamava atenção, né? As pessoas iam assistir aos jogos do Vasco, né? Era um time que surgiu numa região pobre, é um time que veio lá da 3ª divisão, é um time que junta pobres e pretos jogando futebol. Opa, a galera comprava, ia lá assistir para ele ganhar dos caras mais ricos. Normal, né? Os fracos ganhando dos mais fortes. Como eu disse, né? O Vasco ensinava os atletas a escreverem, né?
E os atletas, dá uma curiosidade, né? Eles recebiam um bicho também. Além do salário, eles recebiam um bicho, né? Premiações. Quem criou o famoso bicho foi esse time do Vasco. O bicho tem a ver com o jogo do bicho, né? Um cachorro seria aí R$ 5.000, um empate. Um coelho seria R$ 10.000, né? Uma vitória. E a vaca seria R$ 25.000, né? Uma super vitória, uma vitória importante. Daí que vem o nome vaquinha. E a galera juntava para pagar a vaca. Lembrando que esses aí são os números, né? O cachorro é o número 5 no bicho, o coelho é o número 10 e a vaca é o número 25. O último bicho, né, do jogo do bicho é a vaca, número 25. Então, né, esse termo inclusive surgiu aí, né, a vaquinha, né, o bicho também no futebol, né, a premiação para vitória e tudo mais. Em 24, depois do Vasco, né, esse time pobre, preto, chegar lá, ganhar dos ricos, né, aí esses rivais vão romper com a liga anterior e vão criar a AMEA, né. A AMEA, os integrantes, eles vão convidar o Vasco a se filiar, mas ele tinha que fornecer uma série de dados para esses líderes da AMEA. E dentre os dados tinha lá a profissão, o nome completo dos jogadores do Vasco e tudo mais. E aí a AMEA fala, ó Vasco, depois de analisar esse documento, ó Vasco, tem 12 atletas aí que não tem como jogar na nossa liga. Eles não fazem parte da nossa liga, eles não têm profissões decentes, né? São profissões amorais. Enfim, eles dão um jeito de falar coisas sem declarar o racismo explícito, né? E desses 12 atletas, a maioria eram negros e pobres ou pobres. Atletas pobres ou negros foram excluídos. E aí o Vasco, através de seu presidente, o José Augusto Prestes, no dia 7 de abril de 1924, ele faz a resposta histórica, que é o que eu estou falando desse vídeo, que é essa carta. Ele faz uma carta que para o vascaíno, para muito vascaíno, é o principal título do Vasco da Gama. Nessa carta, ele fala que o Vasco não vai ceder a essa pressão, porque ele tem muita gratidão a esses atletas, né? Ele meio que diz assim, ó, esses atletas que você quer excluir são o Vasco. Então eu não posso tirar esses atletas do meu time. Então o Vasco ele se nega, né, a tirar esses 12 atletas. Ó. Quanto à condição de eliminar os 12 nossos jogadores das nossas equipes, resolveu por unanimidade a diretoria do Vasco da Gama a não aceitar, por não se conformar com o processo, porque foi feita a investigação das posições sociais desses nossos consórcios, investigação levada a um tribunal onde não tiveram nem representação nem defesa. Então, o Vasco ele não vai aceitar essa imposição da AMEA, não vai participar da liga, e aí ele vai jogar a liga lá que eles tinham rompido no ano seguinte, de 24, vai ganhar, vai ser bicampeão daquela liga anterior. Então o Vasco ele se nega a entrar nessa liga principal, né? O Vasco vai abdicar de dinheiro, né? Porque é a liga onde tem os grandes times, tem as maiores bilheterias, né? E vai jogar uma liga com os times que não puderam entrar naquela liga anterior. Aqui, ó, são esses 12 jogadores jovens, quase todos brasileiros no começo de sua carreira, e o ato público os pode macular, nunca será praticado com a solidariedade que os dirigem à casa que os acolheu, nem sob o pavilhão que eles com tanta galhardia cobriram de glórias. Ou seja, o Vasco são esses jogadores. O Vasco não pode abrir mão desses jogadores. A AMEA, ela faz lá uma resposta que, inclusive, ele fala, ó, por que você não faz um time só de português? Que isso, Vasco da Gama? E aí o Vasco não aceita de qualquer forma, faz a resposta histórica, joga o Campeonato da Liga Metropolitana, e em 25 ele passa a fazer parte da AMEA. Só que a AMEA, ela pegava no pé do Vasco também pelo seu estádio, meio que uma forma de pressionar o Vasco a aceitar tirar esses atletas. Aí o Vasco, para se precaver jogo dessas pressões, né, se você olhar lá a resposta histórica, né, o Vasco coloca lá também, né, que vocês ficam implicando com o nosso estádio, com a nossa sede, não tem nada de errado com elas. Mas mesmo assim, o que o Vasco fez? Juntou seus torcedores e fizeram um estádio próprio, São Januário, no 1927, foi inaugurado, justamente para evitar essas pressões da AMEA. E aí o Vasco, né, por algum tempo, teve o maior estádio da América, né, São Januário, justamente por conta dessa resposta dos torcedores. Outros times também foram importantes, né? A Ponte Preta, como eu falei, né, adotou o nome Macaco. O Bangu chegou a ser excluído do campeonato do Rio de Janeiro por ter no time pobres e negros. Em 1920, o Brasil foi recebido na Argentina com a charge, né, Los Macaquitos, e no ano seguinte só brancos viajaram para campeonatos. Leônidas da Silva, né, foi importante, o Diamante Negro, né, inclusive atleta do Flamengo.
O Barbosa, goleiro do Vasco, ele foi perseguido por muitos anos por conta da Copa de 50, que o Brasil perde para o Uruguai de 2-1, e aí acreditam uma falha do Barbosa, como se fosse algo extraordinário. E Barbosa, por muito tempo, foi tido como um vilão do Brasil. Reinaldo, que em plena ditadura militar comemora, né, com a mão, com o punho cerrado, né, símbolo de luta, e aí ele nunca mais é convocado. O Vini Júnior atualmente, né? Então, qual que é a importância da resposta histórica? Eu pergunto a você, será que algum time hoje, nas mesmas condições, faria a mesma coisa? Desistiria de participar de uma liga? Claro que hoje em dia, os atletas não teriam emprego, né? Para falar, o emprego daquele cara é indigno para jogar futebol. Mas teria outras coisas, né? Será que o Real Madrid, se a Liga Espanhola colocasse a regra que o Vinícius Júnior não pode jogar pelo Real Madrid, o Real Madrid deixaria de jogar o Campeonato Espanhol? Fica a pergunta. Então, o Vasco colocou muito a perder com a resposta histórica, né? O Vasco fez ali a sua resposta ao racismo, né? Foi uma luta, uma pequena, né, luta antirracista, um pequeno passo antirracista, né? Na década de 60, criado, aliás, na década de 60 não, né? No período do Getúlio Vargas já, se utiliza-se muito do mito da democracia racial, falando, olha só, o brasileiro é um povo misturado, é um povo miscigenado, e por isso, por ser um povo miscigenado, não tem racismo. Vocês estão vendo racismo em tudo aí, não existe racismo no Brasil mais. Todo mundo é misturado, todo mundo é igual, né? Então, e até hoje, o mito da democracia racial, ele permanece, né? Ele vem do livro de Gilberto Freire, né? E aí passaram a utilizar essa ideia da miscigenação como se fosse algo que exclui a existência do racismo, né? Lembrando que racismo, como foi mostrado aqui pelo Vasco, né? Não é só xingamento, não é só xingar o atleta de macaco, é tentar excluir ele. Excluir, e no caso do Brasil, excluir usando palavras, né, mais perfumadas, de eufemismos, né? Não falar que está excluindo de propósito, mas falar algumas coisinhas bonitas e tal, tentar excluir. Enfim, trazendo para a atualidade. Políticas afirmativas, o que elas fazem? Elas tentam reparar todo esse dano que o Estado brasileiro, que as elites brasileiras cometeram contra a população preta lá no século XIX e início do século XX. Então, a política afirmativa é justamente para trazer para os descendentes lá dos camisas negras, para os descendentes dos ex-escravizados do século XIX, todas aquelas pessoas que sofreram a opressão do Estado, das elites, para que os descendentes deles tenham a oportunidade de estar nas camadas mais altas da sociedade, tá? Então, a lei de cotas é um grande exemplo de política afirmativa. E aí, inclusive, ela é muito atacada pela população, muitas vezes sem saber, inclusive, o que ela é. A lei de cotas que ela foi feita, foi promulgada em 2012, mas ela já existia antes, né? A UNB, vou colocar aqui para você, a UNB foi uma das primeiras universidades a utilizarem, né, a lei de cotas, e ela é muito abrangente, ela não é só para pessoas pretas, né? As pessoas falam, mas por que não faz cota para pessoa de escola pública? Existe, gente, existe. Olha só, sistema de cotas para escolas públicas, ou seja, essa galera toda aqui é de escola pública. Renda não estou enxergando direitinho aqui, mas é inferior, eu acho, né? Inferior ou igual a meio salário mínimo. Então aí nós temos as cotas, né? Calma aí, tá ruim aqui. Candidatos com deficiência, né? Aí tem os candidatos sem deficiência, aqui os ambos com deficiência, né? Tem os com inferior ou igual a um meio salário mínimo, um e meio salário mínimo, né? E tem o superior a 1,5 salário mínimo. Então tem a cota aí. Então, se você tem deficiência e estuda em escola pública, tem tanto para quem recebe salários, né, tem uma renda baixa, quanto para quem tem uma renda um pouquinho maior. Aí, para os sem deficiência também tem, né, as cotas aqui. Esses aqui são os que não são, ó. Esses aqui são os pretos, pardos e índios, ó. Esse PPI é pretos, pardos e índios. E também tem para os que não são pretos, pardos e índios, seguindo, né, o mesmo conceito aqui, ó, do inferior a 1 salário mínimo e meio ou superior a 1 salário e meio. Então, ó, 50% das vagas são destinadas, né, a essa galera da escola pública seguindo essas cotas. Aí 5% só são para a população negra. Costumeiramente, né, quem ataca as cotas fala, aí uma pessoa negra que estudou em escola particular vai passar lá na faculdade de boa. Não, ó, são 5% só das vagas.
E o sistema universal, todas as outras pessoas são 45% das vagas. Ou seja, há toda uma matemática aqui para trazer toda a camada social dentro das cotas, certo? Então, as cotas, que é uma política afirmativa, ela é importante. E ela vai durar muito tempo também, porque o Estado brasileiro atacou a população negra por muito tempo, né? Então, ela precisa ter muito tempo para arrumar isso, tá? Por exemplo, vamos trazer estatísticas para você. Na estatística, geografia, olha que maravilha. 2022, no censo de 2022, fiz um vídeo sobre o censo aqui, pretos e pardos passaram a ser 56% da população, né? Então, foi pela primeira vez, a população branca já não é mais a maioria no território brasileiro, né? Mas olha, perceba só, dados do IBGE. Cargos gerenciais do mercado de trabalho em 2018, 68,6% eram ocupados por brancos e 29,9% ocupados por pretos ou pardos. Entende por que tem política afirmativa? Tem que ter política afirmativa? Mesmo sendo maioria, quem está na liderança nos cargos de chefia não é preto, não é pardo, são brancos. Então, perceba só como é importante, né, ainda essas políticas afirmativas. Porque isso aqui é resultado de uma atuação intensa e constante do Estado brasileiro e das elites lá do início do século XX. Até um pouco mais da metade do século XX, na verdade. Aqui, né, nós temos também a subutilização, né, a força de trabalho desocupada, né, subutilizada. As pessoas que estão desempregadas, você vai ver que a maioria também é preta. O rendimento médio real, né? Você vai perceber que nessa questão aqui, ó, a população preta ou parda, que é o azul, recebe menos que a população branca, né? Então, às vezes tem o mesmo trabalho e a população preta ou parda recebe menos, né? Olha só, distribuição das pessoas que frequentam o ensino superior. Mesmo com as cotas, perceba só, na rede pública, 49% aqui são brancas e outras, 50% preta ou parda. Então, mesmo com as cotas, a população já está de igual para igual aqui. Na rede privada, um pouco mais da população branca. Ainda segundo o IBGE, o rendimento médio dos trabalhadores brancos, né, superava em muito dos pretos, né? Olha só, 3.099 para 1.764. Então, ó, salários muito inferiores. Mais da metade dos trabalhadores do país em 2021 eram pretos ou pardos, mas esses grupos somados ocupavam apenas 29,5% de cargos gerenciais, enquanto os brancos eram 69%. Segundo o Censo Agro de 2017, olha a lei de terras aparecendo aqui, entre os proprietários de grandes estabelecimentos agropecuários, né, 79,1% eram brancos. A lei de terras foi feita para isso, né, enquanto apenas 17% eram pardos e 1,6% eram pretos. Em 2020, houve 49,9 mil homicídios no país, ou 23,6 mortes para cada 100 mil habitantes. Entre as pessoas brancas, a taxa foi de 11,5 mortes para cada 100 mil habitantes, as pessoas pardas foi de 34,1 e as pessoas pretas 21,9. Perceba só a discrepância. Então, tudo isso aqui mostra que o Brasil ainda é um país racista, ainda é um país que segrega a população preta ou parda, assim como foi feito lá no período da resposta histórica do Vasco. Nas áreas de graduação presencial, com maior número de matrículas 2020, as maiores proporções de pretos e pardos estavam em pedagogia e em enfermagem. Já o curso de medicina tinha apenas 3,2% dos matriculados pretos, porque medicina, mesmo pública, tem que gastar um dinheiro e tempo que muitas vezes as pessoas não têm. No censo de 2022, como eu falei, pela primeira vez, né, a população parda foi a maioria, como mostra-se aqui nas pirâmides etárias, né? Aí nas pirâmides etárias, chama atenção, né? A população preta está crescendo aqui na população adulta, né? Isso aqui pode ser resultado das pessoas estarem se assumindo pretas, né? Mas aqui na população mais jovem, ainda é um número pequeno, ainda é um número baixo. População branca, você vê que ela é mais envelhecida, as pessoas vivem mais, principalmente as mulheres brancas, enquanto as mulheres pretas, ó, elas vão diminuindo. Perceba que esses branquinhos aqui quer dizer que tem menos mulher preta, proporcionalmente, que a população em geral. E a parda também tem um processo parecido, ó. A mulher também, ela vai morrendo mais cedo, né, do que a branca, que envelhece mais. E a população adulta branca diminui, enfim. A gente pode fazer várias análises aqui. Mas, basicamente, galera, pessoas brancas, elas têm uma qualidade de vida maior por conta daquela questão do dinheiro, né? O dinheiro traz muita qualidade de vida para a população.
Por isso, mais uma vez, é importante, né, políticas afirmativas. O racismo ambiental, eu trouxe para a realidade do Distrito Federal, olha só. As regiões administrativas que mais sofrem com esgoto a céu aberto são Fercal, Estrutural e o Sol Nascente, que é a maior favela do Brasil, né? As três possuem mais de 50% da população negra. As duas localidades com a maior população negra, né, CIA e Estrutural, são as que têm a menor renda domiciliar. A região administrativa onde a renda domiciliar é superior a 20 salários mínimos é do Lago Sul, que tem maioria branca. Então perceba que as regiões mais pobres são as que têm mais problemas ambientais. É o tal do racismo ambiental, certo? Fercal, Sol Nascente e Itapuã sofrem mais com a insegurança alimentar. O plano piloto, região que tem mais gente branca no DF, é a que mais comete injúria racial e racismo. Então, ó, tudo aqui relacionado com essa história de opressão, né? Essa história construída pelo governo brasileiro, certo? Então, qual que é a reflexão? O Vasco ele teve uma atitude gigantesca, até mesmo para o período que o Vasco estava inserido, um período em que a eugenia ela era estimulada, em que o governo brasileiro estava trazendo imigrantes brancos para o território brasileiro. Então, era um período que ter essa postura que o Vasco teve foi uma coisa muito grande, muito grandiosa mesmo. Muitos acusam o Vasco, porque o Vasco queria continuar ganhando e tudo mais. Mas o Vasco podia continuar ganhando colocando pessoas brancas lá. Era só o Vasco continuar fazendo um esquema de treinar, né, e tudo mais lá, os brancos. O Vasco podia seguir nessa aposta. Significava que o Vasco ia ganhar? Não. Mas o Vasco podia. O Vasco não quis, né? O Vasco adotou um caminho mais difícil, que foi disputar uma liga mais fraca, uma liga que atraía menos pessoas, que ia dar menos dinheiro. O Vasco teve prejuízo financeiro, né, por conta disso. Enfim, mas o Vasco quis peitar a elite do futebol carioca na época. Então, foi uma atitude antirracista e é uma referência, né, que serve até para você analisar dentro dos seus textos. E dentro desse contexto é importante sempre a gente analisar que o contexto, né, da opressão à população preta, ele era muito evidente nessa época. Então, as políticas afirmativas que existem hoje são importantíssimas, porque quem promoveu toda essa opressão, toda essa perseguição, esse apartheid contra a população preta, foi o Estado brasileiro e suas elites, que, obviamente, é quem comanda o Estado brasileiro. Então, é importante que o Estado brasileiro faça políticas para reparar os descendentes dessa população que não teve oportunidades e dê oportunidades para essas pessoas. Então, é por isso que é importante a política afirmativa. E por isso foi muito importante também a resposta do Vasco, né? Sem cometer anacronismo. Por fim, eu coloco aqui uma frase da Angela Davis, uma frase muito famosa, que não basta ser racista, não ser racista, né? É necessária uma sociedade antirracista. Então, não basta você só falar, não xingar ninguém, não discriminar ninguém. É necessário que você tenha atitudes antirracistas, que você não deixe o racismo, né, ele aparecer na sua frente, certo? Que você combata o racismo de outras pessoas também. E essa atitude do Vasco, eu considero uma grande atitude antirracista dentro do futebol, certo? Então, por isso que é algo histórico para o futebol brasileiro. Bom, é isso. Espero que você tenha gostado aí do vídeo. Caso tenha gostado, deixa um like, se inscreve no canal e até mais.